Olá, seja bem-vindo e bem-vindas, né? Bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento aí de literatura infanto-juvenil. Hoje eu me comprometo a ser bem, assim, sucinta, ficar só no conteúdo, não ficar fofocando, não ficar falando nada extra. E vamos lá, gente. Espero que todas e todos estejam bem, com saúde. E sigamos. Bom, vamos falar um pouquinho, né, então, do nosso e-book 3. O que tem lá no nosso e-book 3? Gente, antes da gente começar, fica aqui o aviso. Avalie o professor, né? Façam lá a CPA, por favor. Por quê? Porque a professora, essa semana, levou bronca. Por quê? Porque ela falaram para ela que eu não falo sobre a CPA. Gente, eu estou falando sobre a CPA. Por favor, respondam à CPA. Não deixem de responder à CPA. Não esqueçam da CPA. E toda semana, enquanto não tiver completa, eu vou ficar mandando mensagem para vocês. Façam a CPA. Vai ser que nem aquela coisa do compre batom, sabe? Compre batom. Não, eu vou ficar assim. Faça CPA, faça CPA. Até todo mundo fazer a CPA, por favor. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Aquela brincadeira bem boba e básica, mas falem. Luana, é até o dia 16/12. Mas é legal já ir respondendo, né? Porque acaba fechando a disciplina, às vezes o aluno não responde. Tá bom? Mas aí eu vou ficar lembrando, assim, para vocês falarem assim, não aguento mais receber mensagem da professora Lilian, né? De tipo, faça CPA, faça CPA. Eu vou fazer desse jeito, tô avisando antes para você falar assim, ela não falou nada que ela vai fazer. Eu vou fazer. Já tô avisando, já tá agendado já. Vamos lá, então. Gente, algumas coisas aí antes da gente começar a falar da nossa disciplina, algumas datas importantes. Dia 27, aí, então, vai ter o projeto de extensão falando sobre inteligência emocional na prática, né? Que faz parte do projeto de extensão voluntariado. O encontro será às 19 horas. Esperamos vocês para esse momento aí, tá bom? E também vai ter o Cinefan, né? A edição que é de setembro, que é com o filme A Cor do Paraíso, com os professores da professora Margarete, a professora Silene e o professor Henrique Catai, que será no dia 28/9, às 20 horas. Esperamos vocês nesses 2 momentos aí, né? Para aprendermos mais e mais e mais e mais. Tá? Olha só, eu coloquei aqui, na verdade, um plano de aula, né? Em que a gente trabalha essa literatura infantil. E eu trago a história do Pinóquio, o tema do Pinóquio. E aí, se a gente parar, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história do Pinóquio, né? Tem alguém que não conhece a história do Pinóquio? Pode responder, eu não conheço. E tudo bem, viu, gente? Que a gente aprende junto. Alguém não conhece? Pinóquio, que foi criado pelo Gepeto, e que ele queria ser um menino de verdade. Só que aí a fada encantou ele, e aí toda vez que ele contasse uma mentira, o nariz dele ia crescer. Todo mundo conhece a história? E aí ele vai mentindo, o nariz dele vai crescendo, 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 porque ele é um menino de madeira, né? E aí ele vai parar na barriga da baleia, se perde do Gepeto. Todo mundo acredita que conhece essa história, né? Tem aí um clássico da Disney aí que traz essa história, né, mais ilustrada, etc. Não foi remasterizado. Então, eu trago lá, né? Quando eu faço contar a história, né? Então a gente tem um trabalho com a questão da linguagem oral e escrita, né? Que é essa questão do contar a história.
Então, eu posso contar essa história de diversas formas, né? Eu posso utilizar fantoche, eu posso utilizar que cada criança seja um personagem. Isso é bem legal, né? Então, quando eu coloco, você pergunta para as crianças, você conhece? Não. E a criança, ela se torna o personagem, então a gente vai falando, você pode fazendo a história, né? Contando essa história. Na versão que ele tá no Shrek, pois na verdade, é uma adaptação, né, Henrique? Tem essa questão da transversalidade aí. E aí, o que acontece? Quando eu vou fazer isso na escola, então eu posso colocar, olha, quando aparecer Pinóquio, você tem que levantar a plaquinha do nome Pinóquio. Quando aparecer Gepeto, você levanta a plaquinha de Gepeto. Então, são formas de você contar essa história, né? E aí, quais são os objetivos quando eu faço esse contar a história do Pinóquio, né? Então, eu desenvolvo a coordenação motora fina, porque a criança eu posso colocar para ela copiar pequenos trechos da história, né? E eu vou utilizando, já posso fazer a letra bastão, mas eu posso fazer a letra também que a gente fala que é a letra cursiva. E aí, vamos pensar numa coisa. E aí, o que vocês acham dessa questão da letra cursiva e da letra bastão que a gente ensina na escola? Lembrando que o que é a letra bastão? É a letra de mão. Letra cursiva é a letra desenhada, né? E aí, o que vocês leem? O que vocês têm uma opinião sobre isso? Não? Como é que é? Alguém tem uma letra muito, muito feia? Tive que fazer muita caligrafia. Pois é, Henrique, maioria de nós, hein? Gente, para a educação infantil, a gente entra num novo patamar, né, educacional já há algum tempo trabalhado. Que a criança, quando ela está nesse processo de alfabetização e letramento, se a criança se sente melhor fazendo letra bastão, ela continua fazendo bastão, tá? Ela não, a gente não pode obrigá-la a fazer a letra cursiva, tá? E todos nós, e a maioria de nós, passamos por um processo de alfabetização que foi bem isso, Henrique. A questão de fazer caderno de caligrafia para que você tivesse uma letra mais bonita. Entretanto, muitos de nós mantivemos a letra muito, muito feia. Por quê? Porque nem todos, né, nem todas tinham essa habilidade com a letra cursiva, e porque a letra cursiva é desenhada, né? E tem uma questão de coordenação motora, isso também. Então, quando eu coloco a criança para fazer uma cópia de pequeno trecho, que eu coloco caligrafia, etc., eu estou trabalhando essa questão da escrita motora fina. Meu sobrinho de 9 anos ainda não aprendeu a letra cursiva. Porque às vezes ele não compreende que é aquela desenhada, viu, Luana? É legal até conversar com a professora, perceber se. Porque não tem mais essa questão da obrigatoriedade da criança aprender a letra cursiva. Porque ele tem 9 agora, a pandemia entrou quando ele tinha 8. Não necessariamente, Luana. Não necessariamente. Porque a cursiva a gente insere, né, a partir do, do terceiro ano.
Então, porque o que acontece? Nesse período pandêmico, a gente não pode ficar. Pior ainda, a gente não pode forçar a criança a ter determinada letra, né? Por causa desse período pandemia. Mas provavelmente em breve, assim, quando tiver esse retorno, ela vai entrando e vai aprendendo, né? Então a gente sempre fala que o período pandêmico vai ter um atraso de cerca de 2 a 3 anos em cada série de conhecimento. E normal, para todo mundo, em todos os contextos. Né? Por causa disso, Luana. Então, mas uma hora ele vai ter esse contato e aí ele vai aprendendo. Mas a gente já tem uma deliberação que você não precisa, a criança não precisa aprender a cursiva, né? Ela sabe, ela reconhece, mas ela não precisa utilizar. Anteriormente nós éramos colocados forçosamente, né, nessa questão. Então, um outro objetivo que pode ser trabalhado também é a questão de reconhecer as letras iniciais das figuras, desenvolver a oralidade e a capacidade de comunicação em grupo. Então, a criança, para contar uma história, são estratégias, tá, gente? A criança vai contar vai contar a história, ela conhece a história, ela vai contar essa história, ou a criança ela vai reproduzir a história que foi contada, isso é bem legal. O Henrique traz que a mãe dele tem essa letra desenhada, né? Porque na verdade nós éramos forçados a ter essa letra desenhada, né? É porque anteriormente, Luana, havia uma obrigatoriedade que a criança ela só era considerada alfabetizada quando ela aprendia cursiva. Então, as escolas forçavam muito mais a criança a fazer essa cursiva. Só que nem toda criança consegue fazer essa cursiva muito bem, né? Aí tem um outro objetivo que é pintar imagens da história e formar um livro, trocar letras no quadro de pregas, né? Então, a cada nova palavra que eu vou aprendendo, eu vou colocando no quadro de pregas e vou mostrando como aquela palavra ela é composta, principalmente para crianças que estão no pré-silábico, né? Para poder ir identificando o tamanho da palavra, a quantidade de letras, reconhecer a história trabalhada, né? Que ele possa ouvir em outros contextos de outras formas e lembrar da história original, né? Algumas estratégias aqui, né? Organizar as crianças nos cantos, aí tem uma apresentação de colagem dos personagens, a contação de histórias em círculo, atividade em grupo com pintura das imagens, exposição das atividades das crianças, a ver o vídeo do Pinóquio, e a questão do quadro de pregas, né, que a gente acabou comentando, e a pintura da letra inicial das figuras também auxiliam nesse processo. Então, são momentos que fazem parte da alfabetização, né? Então, aqui eu trago um pouquinho de ideias que podem ser utilizadas, né? Com o tema do Pinóquio, que faz parte da nossa literatura infanto-juvenil em relação aos contos de fada. E aí algumas coisas sobre a formação da literatura, né? A importância da literatura na formação da criança. Então, primeiro, nessa formação tem que ter a participação da família, né? Então, a literatura infanto-juvenil sem o trabalho, sem a participação da família, acaba sendo o quê? Um momento perdido. Porque às vezes a criança fica só ali na escola com aquele acesso e na casa não tem, né? Sim, sim, isso aí, Luana. São formas da criança ela ir retomando essa história. É ideal que a gente faça no mínimo uns 3 momentos, né, de cada uma das histórias,
para poder ver se a criança entendeu bem, né? Se ela compreendeu a história, se ela entendeu os elementos principais, né? Então, variações, assim. E cada atividade ela é muito curta também, né? Então, se eu for contar uma história, às vezes eu estou contando a história agora e terminei a história, já dá para fazer uma atividade. Então, normalmente 2 aulas de sequência já dá conta. Assim é bem legal de você reunir, contar a história, colocar os personagens, isso é bem legal. Bom, e aí falando, né, dessa participação da família, então o que é legal, né? Então a gente fala da participação da família, então às vezes a família não tem acesso. Poxa, então eu vou emprestar o livro para a criança leva para casa, ela interage com a família, porque a gente sabe que tem famílias e famílias. Tem famílias que não querem nada disso e tem famílias que querem. Então, às vezes ela não tem acesso. Então, eu levo, deixo a criança levar o livro, né? Olha, mostra para a mamãe, mostra para o papai, pede para a mamãe ler para você, né? Ou para o papai, enfim, ou para quem ele quer responsável. Enfim, mas sem forçoso, né? Aquela forçada, assim, tem que ler, né? E é legal também conversar com a família, conscientizar que a prática leitora ela parte dentro da casa. Então não adianta a escola levar a prática leitora se a criança, se a família não tem essa prática, né? Vai acabar sendo inviável. E outra prática importante também, desafios para o incentivo da leitura, né? Então, que a criança ela tenha a possibilidade de ter acesso, né? E que ela, a cada momento, seja colocada uma nova etapa para essa criança em relação à leitura. Então, eu passei pelos contos, passo pelas pequenas narrativas, passo por vou fazendo uma diversidade de gêneros, né? E isso vai trazendo o incentivo, né? O desafio para que a criança melhore essa questão da leitura. O livro deve trazer uma informação que auxilie o desenvolvimento da criança. Então, aí a gente entra numa outra questão que é a literatura como uma forma de se ver, né? Isso, Lu, acho que foi a Luana que trouxe, né? Não foi a Pamela, não, peraí, quem foi? Foi a Luana. Propor um projeto para a família leitura em casa, sim, é uma ideia, tá, Luana? É uma possibilidade. A Pamela traz, meu filho de 11 anos é malheiro, que ele mais ganha de presente são livros. Com isso, minha pequena filha está acompanhando ele gostando de livros. É legal, faz parte, né, desse processo. Então, Henrique, na verdade, né, o Henrique faz a pergunta, né, professora, o que você acha da alfabetização através dos gibis, da Turma da Mônica? Pergunto porque alguns personagens falam errado. Nossa, Henrique, de verdade, não tem problema nenhum, viu? A maioria de nós fala errado. Nenhum de nós, né, e nem mais os acadêmicos mais, falam a língua portuguesa que é da gramática. Então, eu não vejo problema nenhum você incentivar a leitura por meio dos gibis. Agora, a questão da alfabetização, tem N ferramentas de alfabetização para você utilizar para ensinar alfabetização. E é engraçado, né? Eu sempre tive muita dificuldade com leitura e escrita, né? Isso desde muito pequena. E o que meus pais eles faziam? Eles compravam gibi, um monte de gibi, e compravam umas cruzadinhas, assim, umas palavras cruzadas, que era para criança. E eu fazia aquilo, e eu fui alfabetizada desse jeito. Então, eu aprendia na escola, e aí tinha dificuldade, meus pais compravam esses tipos de revistas nas bancas, porque era mais barato, né? E na época, meus pais não tinham uma grana assim para comprar livro, essas coisas. E
E eu aprendi muito bem. E nem por isso, né, a minha alfabetização ficou comprometida porque eu fazia leitura do Cebolinha ou de qualquer outro personagem. Porque o Cebolinha, ele não fala errado, né? Na verdade, ele tem um problema de fono. Então, isso também é uma questão importante trazer, porque nem todo. E é engraçado quando a gente fala essa coisa do falar errado, né? A minha mãe ela é da área da enfermagem, ela aposentou há pouco tempo. Minha mãe é uma pessoa estudada. E a minha mãe, ela foi criada, ela sempre foi muito simples, né? E a minha mãe sempre falou salsicha. Salsicha para cá, salsicha para lá e etc. E aí eu fui para a escola falando, porque a gente aprende pela fala dos nossos, né? A gente aprende pelas falas dos nossos pais. E eu fui para a escola falando salsicha. E aí a professora, não, é salsicha. E eu, salsicha. E aí até que uma hora a professora foi, ensinou certo. E aí ela, não, é salsicha. Ah, salsicha. Beleza, aí eu fui para casa. Aí minha mãe falava salsicha e eu corrigia minha mãe, não, é salsicha. Até que um dia, depois de muito, né, muito tempo depois, que eu ouvi milhares de vezes a palavra salsicha e a minha mãe, e eu corrigindo minha mãe salsicha, ela virou para mim e falou assim: a salsicha é minha e eu falo como eu quiser. E é verdade, né? Então, por mais que nós dentro da escola ensinamos uma língua formal, que ela já não é tão formal, dentro do contexto familiar, ele vai ter contato com uma língua informal. Agora, o que eu preciso ensinar ao meu aluno de verdade? Será que é a alfabetização ou o letramento? Qual que é o meu objetivo principal na educação? É chegar na alfabetização ou chegar no letramento? Ambos. Eu tenho que chegar não só na alfabetização, mas também no letramento. E uma grande parte das pessoas são alfabetizadas e não são letradas. Não tem letramento, que são os analfabetos funcionais. Então você coloca ali um formulário de preenchimento de uma ficha, né, de trabalho, e aí você pergunta assim: você estudou até qual série? Ah, terminei ensino médio. Só que a pessoa ela não consegue preencher um simples formulário, né? Então, isso é importante a gente observar. A alfabetização é uma parte desse processo. O letramento é a outra parte. Magda Soares, Paulo Freire, é esse caminho aí, gente. Né? Que é essa questão de você saber na prática. Né? A gente está aí comemorando o centenário do Paulo Freire e ele fala isso, né? Que ele alfabetizou adultos, né? Com situações da prática. E é a prática que vai levar para esse letramento, esse conhecimento crítico, reflexivo. Isso é importante da gente olhar, né? Porque os nossos documentos, eles trazem isso, você entender a língua num processo reflexivo e crítico, né? A Luana traz, mas parece que o foco é mais na alfabetização do que no letramento. Pois é, Luana, porque na verdade você tem um problema muito sério que é o olhar do professor. Ele acredita que a alfabetização é mais importante que, né? E nem sempre. Tem muitas pessoas que são letradas, gente. Tem pessoas que elas não foram alfabetizadas, mas elas são letradas. Que é o quê? Aquela pessoa que reconhece o letreiro do ônibus, mas ela não foi alfabetizada. Tem milhares de pessoas assim, adultos.
né? A Priscila amava ler gibis, não tinha dinheiro para comprar, mas pegava emprestado. Porque tem muita gente que não compreende o que lê. Porque, na verdade, a alfabetização, ela virou, como como se diz, ficou foco do processo de ensino-aprendizagem. E aí as pessoas acreditam que quando a criança ela lê batata, ela está alfabetizada, e quando ela escreve batata, ela está alfabetizada, mas ela não se atém se aquela criança entende o que é a batata, ou que tem batata frita, ou que tem batata assada, ou que tem batata, sei lá, YXZ. Porque você faz uma escrita automática. E esse é o grande problema quando a gente fala dessa questão da alfabetização e do letramento. Essa escrita automática. Então, retornando lá à pergunta do colega, não vejo problema nenhum, né? Eu comento da seguinte forma: registrado, nós temos 5 variantes de língua portuguesa no dia a dia, que não são a língua portuguesa formal, padrão, e que nem é padrão, porque a partir do momento que eu não utilizo, não é padrão, é apenas uma regra. Né? Importante observar isso também. Né? E vamos lá, continuemos. Então, o livro deve trazer uma informação que auxilie no desenvolvimento da criança. A criança precisa se ver nessa leitura, ela precisa se perceber nessa leitura. Ela precisa perceber o seu contexto social. Por quê? Porque senão é uma leitura distante. E uma leitura distante da criança é uma leitura sem sentido. Então não adianta eu falar para a criança, né? Acho que eu já devo ter comentado nessa turma ou foi em alguma outra, que não adianta eu ensinar para a criança que a casa tem chaminé, se nenhuma casa ou a maioria das casas no Brasil não tem chaminé, né? Então, por que eu vou falar que a casa do Papai Noel tem chaminé? Às vezes a criança não sabe o que é uma chaminé, porque ela nunca viu. Lembrando que a criança sempre parte, né, do concreto para o abstrato. Então, preciso perceber isso, como ela se vê, ela está sendo representada na história, né? Será que todas as histórias que eu estou ofertando para leitura representam essa criança de alguma forma, trazem informações que auxiliem ela a se perceber, a se identificar? Outra questão importante para a literatura, né? Que seja uma linguagem de fácil acesso. Não adianta ser uma linguagem preparada, né, bem formulado, etc., se não é de fácil acesso. Se a criança ela não consegue compreender aquelas palavras que estão ali. Então, isso é importante pensar também quando vai fazer a escolha do livro que vai ser ofertado para a criança. E, por último, pensar nas situações do dia a dia. Que tipo de situações fazem parte dessa rotina da criança, né? Ou como essa criança ela se vê no seu contexto diário ali. Pensar sobre isso, né? Como ela se percebe, o personagem, será que foi para a escola sozinho? Será que o personagem, ele foi no mercado? Quantas crianças cuidam dos irmãos, né? A gente fala de situações e situações. Então, eu tenho uma criança, a gente tem uma infância muito difícil, né? Então, tem crianças que elas têm a possibilidade dela fazer um curso de idiomas, natação e sei lá o que mais no contraturno. Tem criança que ela cuida do irmão no contraturno, né? Ela faz a comida. A mesma criança de 8 anos, 8, 9 anos. Então é importante perceber qual é o contexto, né, dessa criança, o que vai ser importante para ela. Eu vou trazer uma história aqui, foi de uma das aulas lá da USP, com o professor Petrilson, que a gente estava tratando, né, vou ligar aqui a câmera,
uma professora que ela dava aula numa escola ribeirinha, né? No litoral aí, não lembro qual. E ela falou assim: olha, eu não sei o que eu faço para os meus alunos terem interesse na disciplina de língua portuguesa, né? E ela falou assim: porque eles percebem que aprender língua portuguesa não é significativo, porque não vai fazer diferença no contexto deles. E a gente conversando sobre isso, né? Sobre o que é a importância de língua portuguesa em relação à leitura. Então, quando você propicia um gênero que a criança ela tem contato e ela percebe a necessidade, ela vai buscar, ela vai querer aprender, né? Ela vai querer ver. Então, isso é importante a gente olhar, né? O contexto que está sendo trabalhado, qual é o contexto em torno daquela escola e o que se permite ou não, né? Muitos professores ficam muito centrados, né, nessa questão de livro didático, conteúdo ali, cego, né? Aquela coisa, mas ele não percebe o contexto que aquela criança vive, que tipo de informação para ela é necessário, né? Então, Luana, mas na verdade, o que se cria dependência em relação ao outro? Não é a leitura, viu? Não é o aprender, não é o conhecimento. Eu acho que aí a abordagem é diferente. Porque é o seguinte, nós só dependemos do outro quando é questão financeira. Nós não somos seres sociais de conhecimento, nós somos seres econômicos. E o que acontece? O que você tem, a sua maioria das vezes, né? Você tem algumas lendas urbanas que regem a nossa sociedade. Uma delas, né, é essa, essa lenda urbana que você trabalhar por conta própria é melhor, ganha mais. É uma lenda urbana. E as pessoas têm acreditado fielmente nisso. Então, essa questão do saber, ele não é uma coisa valorizada até o final da adolescência. O saber, ele só é valorizado a partir do momento em que se está no mercado de trabalho. Porque a diferença entre você ganhar 600 e 2.000, talvez esteja num diploma. Percebe a diferença? Então, essa questão da dependência de alguém, para jovem, não faz diferença nenhuma. De verdade, assim, é uma coisa incrível, eles não ligam, tá? Então, talvez mostrar diferente, né? Quem ele quer ser? Eu quero ser um apresentador, eu quero ser um youtuber. Eu quero fazer jogos, quero fazer games, né? Mesmo assim, ele não consegue perceber. Não adianta. Meu, para o jovem é muito legal, até mesmo para o adulto, é muito legal, tá? Você tem um lugar ali que você já tem, não tem o gasto com outra coisa. É diferente, Luana. A criação é diferente. Não se, algumas gerações a gente não cria mais a geração para trabalho, né? Para mercado de trabalho, a gente cria para estudo. E o estudo é algo que para ele vai ter que fazer de qualquer jeito. É obrigatório, tá no ECA. Então, se eu faço bem, eu faço mal, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Percebe? Então, talvez é você cativar nele como ele se vê daqui, sei lá, quando ele tiver a sua idade. Como é que você se vê, meu? Na minha idade. Eu me vejo com um carro. Eu me vejo com uma família. Eu me vejo, sei lá, viajando. E aí, o que você precisa para isso? Aí ele vai chegar no termo grana.
Mas você sabe que para você ter grana, você vai precisar estudar, né? Simples assim. Então, talvez é uma abordagem, perceba, e não tem uma abordagem fácil. Não tem. E dependendo do jovem, ele não quer mesmo. Ele não quer mesmo, e tudo bem. Né? Eu não sei se eu já contei essa história, né? Mas eu sou. Tentar falar na língua dele. Pois é. Eu e minhas primas, nós somos uma escadinha, né? Nós somos em 5 primas, assim, com faixa etária uma próxima da outra. E cada uma, né, isso enquanto adolescente, enquanto criança, tal, tinha um jeito de viver na escola. E aí, eu tinha uma prima que ela nunca gostou de estudar. Ela nunca gostou de estudar. E quando ela era adolescente, ela já expressava, eu não gosto de estudar. Ela fez magistério, né? Eu fui a única das 5 ali que não fiz magistério. E a mais nova também não. Não pensava em dar aula, ela chegou a fazer magistério, chegou a trabalhar, mas ela não queria, ela queria ser dona de casa. Ela se tornou uma baita mãe, sabe, assim, pessoa maravilhosa, tal. Teve a família dela, tudo, mas ela não quis fazer faculdade. E ela não tá errada. É a questão do outro, a gente aceitar que o outro pode ser assim, percebe? Então, até hoje, né, a gente se encontra tal, e ela fala assim, nossa, que legal, né, porque a gente teve caminhos diferentes, foi muito parecida a nossa infância, né, a gente viveu todo mundo mais ou menos que junto e misturado, mas cada um seguiu o seu caminho, e seguiu o caminho que gostava. Isso era o que era mais importante pra gente. Então ninguém tá. Você sempre quis ser professor? Não. É lenda urbana também. A possibilidade de eu ser professor e querer era absurdo que não. Eu acabei, né, chegando para minha oportunidade de ser. E ok, faço, né, gosto do que faço. Mas às vezes a pessoa não quer. É isso, né? Então tem que olhar a realidade dele, o que, que ele percebe que é muito legal. Jogos é legal, e aí, você tem vontade de querer, é gosto. Para ser cozinheiro é gosto, precisa ter conhecimento, precisa aprender. Né? É isso. Gente, vou terminando por aqui. Boa noite para vocês, fiquem bem, bom final de semana. Já, Henrique, beijo, tchau. Sextou agora, gente. Nada, gente. Bom final de semana. Fiquem bem. Saúde e paz sempre. Até mais. Não, tá em paz. Tá em paz. Até mais, gente.